meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Espero que vocês estejam bem, né? Que a semana de vocês sejam prósperas, que vocês aprendam a ter discernimento das coisas, aprendam a acalmar o coração de vocês e entender que o tempo de Deus não é o nosso. Eu sei que com essa pandemia tá todo mundo muito, né, agitado, todo mundo com suas dúvidas, com as suas inseguranças, mas mesmo errando por, né, nós somos seres humanos, com essas dúvidas a gente tem que lembrar que Deus está conosco, que o Espírito Santo de Deus está aqui, ó, dentro de nós, para que venha nos dar força e ter discernimento pelo sim e pelo não dele. Eu vim trazer uma palavra aqui para vocês, que é Mateus 4,17. Eu vou ler alguns tópicos, mas eu vou ler um específico, que está escrito assim, ó. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando ele fala isso, arrependei-vos, é tipo o que a gente não faz. É bem a real. A gente chora, às vezes em prantos, mas infelizmente muitos é só momento. Eu já passei por isso. Você que tá me assistindo passou ou tá passando por isso. Porque quando a coisa parece estar bem, a gente não lembra mais de Deus. A gente esquece. Ah, tá tudo bem, eu não tenho mais fome daquilo. Não tenho mais fome da palavra. Então, vida que segue. Só que nós escolhemos ser servos. Servo tem que ser leal. Como foi a palavra esses dias na igreja, né? Na minha igreja e também conversando com a minha mãe, ela é de outra denominação, mas foi bem parecida também, falando sobre a lealdade, sobre a fidelidade como servo na casa de Deus, na rua, na sua casa. E então, quando a gente entende e aprende a ser servo, a gente sabe que não dá para só se arrepender, Deus vai lá, supra essa necessidade, você esquece e volta para aquele ciclo vicioso de erros de novo. Não, quando a gente aprende a ser servo e decide ser servo leal, a gente, ó, vai, né, tombar, mas levanta de novo, continua, né, caminhando, olhando sempre pra frente. Então, o que eu quero trazer hoje pra vocês? Eu separei alguns tópicos aqui, fiz uma busca rápida e eu vou ler pra vocês, ó. Os desastres estão se tornando cada vez mais sérios. Somente se realmente nós se arrependermos perante Deus, poderemos obter orientações dele durante os desastres. E assim, termos um caminho a seguir para quando formos arrebatados, né, para ir para a glória, para o reino celestial. Muitos crentes no Senhor apresentam dúvidas, como muitas vezes confessamos nossos pecados, arrependemos diante do Senhor em meio de lágrimas, mas continuamos vivendo no ciclo vicioso de pecado e confissões, né, incapaz de nos libertarmos completamente, como eu disse aqui, né, porque arrepender-vos é arrepender de verdade, não é arrepender mais ou menos, arrependi meia hora, arrependi só na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, e por diante eu já não me arrependo mais, porque só foi aquele momento. Então, assim, tem que ter como fala, uma fidelidade mesmo, uma coisa certa, parar de brincar. E às vezes a gente não faz por mal, não é porque a gente quer brincar com as coisas de Deus, mas a gente tem que parar. Ah, mas é que eu sou assim. Não, você pode mudar, você deve mudar. É nosso dever mudar, entendeu? Por isso que as coisas não vai bem. Então aqui fala também, será isto arrependimento verdadeiro? Nós podemos muitas vezes pecar e não nos arrepender verdadeiramente. Estarmos qualificados para entrar no reino do céu? Será que nós estamos? Eu posso não estar, você pode não estar, mas nós temos que, ó, buscar comer da palavra, viver da palavra, para que a gente possa realmente olhar lá e falar assim, eu tenho um cantinho lá no céu guardado para mim. Porque, verdadeiramente, se a gente se analisar, será mesmo? Será mesmo que todos que morrem vão para o céu? Tem a salvação? Tem a vida eterna? Por estar dentro de uma igreja, isso não significa nada. Mas a gente sabe, não tô falando que não significa nada pra você, irmão, falar, então eu já não tava querendo mesmo, não vou. Não. Tô querendo dizer assim que não significa ir pra igreja, ter lá na parede, né? 4 paredes lá, não tá garantido o passaporte pro céu. Nós temos que trabalhar sobre isso, vigiar, seguir, ler,
ser dizimista, ser primiciador, ser fiel na casa de Deus, ser fiel para com o nosso irmão, ser fiel dentro da nossa casa, sabe? Parece que as pessoas só escutam essa palavra de ser fiel quando se relaciona a casamento. E ser fiel vai muito mais além disso. Ó, lá em cima. Tem muita coisa que se enquadra dentro de fidelidade, de ser fiel. Leal, ser leal. Depois também eu vou falar sobre a diferença de ser fiel e ser leal. Mas isso vai ser para um outro vídeo, tá? Então vamos lá. Aqui tá falando, né? Se a gente se qualifica para ir pro céu. Será? Ó, selecionamos aqui, né? Alguns versículos, né? Para que vocês possam analisar. Mas eu vou ler um pouquinho desses versículos também, né? Pra gente alcançar o verdadeiro arrependimento para ter o direito de entrar no reino do céu. Aqui, fiz uma navegação rápida e trouxe uns tópicos rápidos que falam. O que a Bíblia diz sobre arrependimento? Vamos lá. Em Mateus 14:17 fala, né? O que eu já li. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aí, em Lucas, também fala: digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quer dizer com isso? Que é melhor ter uma pessoa que fez milhares de coisas erradas, porém, ela se arrependeu verdadeiramente e ela foi pro céu, do que aqueles que se julgam tão justos, que não erram com ninguém e dizem que não precisam de arrependimento, não precisam de perdão de ninguém, que tá tudo bem, que eu sou o maioral, né, que eu faço tudo certinho. Você pode dar dízimo? Pode dar dízimo. Você pode dar primícia? Pode dar primícia. Você pode fazer caridade na sua igreja? Pode fazer caridade na sua igreja para as pessoas na rua. Pode ser um bom funcionário, pode ser um ótimo marido, uma ótima esposa, um excelente filho. Mas se você não for humilde, não souber ser liderado, não tiver lealdade e achar que você é melhor do que todo mundo por conta de todas essas inúmeras coisas que eu falei, não adianta em nada. Você tá igual ao pecador. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? E aqui é bem claro sobre isso também, que é em Lucas 15:7, tá? Depois você pode ler melhor. Daí em Lucas 5:32 fala assim: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Que repete, né, o que eu acabei de falar lá em cima. Lucas também 24:47 fala assim: e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, o que ele quer dizer? Que quando a gente for falar de arrependimento, convencer alguém sobre algum pecado, convencer alguém, falar do amor de Deus para alguém, para tentar convencer alguém, primeiramente, nós temos que trabalhar aqui dentro da gente isso, antes de querer falar para alguém, né? Já começa por aí. Mas quando a gente tá, né, ali fazendo as práticas de Cristo certo, e a gente precisa falar para alguém, primeiramente a gente tem que trazer a pessoa para o nome de Deus. Falar no nome de Jesus, né? Não falar somente, você tem que se arrepender do seu pecado porque você tá errado. Não. Se arrepender em nome de Jesus. Assim a pessoa vai se sentir, como fala, perdoado. A pessoa vai se sentir ao alcance da palavra de Deus. Porque se você só falar que ela tem que se arrepender por causa disso, por causa daquilo... Porque tem gente que, quando ela vai pregar, quando ela vai dar um conselho pra alguém, ela aponta os problemas da pessoa. Ela não atrás para o problema, traz clareza para o problema da pessoa, por isso que você tá vivendo assim. Mas a gente tem uma solução para resolver aqui. Não, ela só aponta, ela derruba a pessoa e depois ela quer levantar a pessoa e falar no nome de Jesus. Só que primeiro ela acabou com todo o caminho. Ela destruiu todas as possibilidades da pessoa, para depois ela falar no nome de Jesus. Então tá um pouquinho errado, né? Então a gente tem que prestar atenção como a gente vai abordar a pessoa, falar do amor de Cristo para aquela pessoa. Porque a gente vê muito isso, né? Quem é cristão, quem vai na igreja, quem vai falar do amor de Cristo, nós já somos perseguidos por nossas próprias falas. Mas não é porque, o mundo, não é o mundo. O mundo, ele é maldoso mesmo, ele não tá aqui pra ser bonzinho com ninguém. Mas é culpa nossa mesma, porque às vezes a gente fala, sabe? Põe assim, porque Deus, mas você nem vive. Mas você fala do irmão ou do fulano de tal que não vai à igreja nenhuma, como se ele fosse a pior pessoa do mundo. Imundo, né? Mundano. Como se eu fosse o celestial, tem uma coroinha aqui de anjo na minha cabeça. Então, para. Porque a palavra arrepender
também tá dentro de tudo isso. Tá dentro de tudo isso. Arrepender das suas atitudes, arrepender do seu egoísmo, arrepender do seu eu, né? Que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Como que você fica cantando que diminua eu para que cresça, Senhor? Sendo que na primeira oportunidade que você tem, você aparece como o maior e você só lembra de Deus lá no final. Então tem alguma coisa de errado. Então assim, tá na hora, aliás, já passou da hora da gente se arrepender verdadeiramente e parar de brincar de servir a Cristo. Sabe, nesse tempo da pandemia, aconteceram tantas coisas comigo, com as pessoas que eu conheço, com as pessoas que eu amo. Então a gente para e pensa, o que eu tô fazendo aqui? Quem sou eu aqui? Né? Como é meu nome? Como que eu me chamo mesmo? De que família eu pertenço? Sabe? Você começa a dar umas, como diz o povo, uma bugada. Por quê? Porque você começa, ó, aquela coisa que, sabe, ó, sai do seu alcance, você não consegue mais palpar, não consegue mais segurar. Porque tudo se resume à pandemia, né? Tudo se resume ao coronavírus. Não estou falando que eu não acredito no coronavírus. Não estou falando que a pandemia não tá aí, tá bem na nossa cara, aliás, né? Não dá pra ignorar. Tem que tomar vacina? Vamos tomar vacina. Tem que tomar a segunda dose? Vamos tomar a segunda dose. Tem que tomar a terceira dose? Vamos tomar a terceira dose. Tem que tomar a quarta dose? Vamos tomar a quarta dose. Nós, na Bíblia fala que nós não podemos estar contra os nossos governantes. Se a lei do seu país, se o seu governante, né, quem tá lá em cima da gente, lá que governa tudo, falou que tem que ser assim, dia tal, primeiro gestante, depois o idoso, depois o quê? Ó, obedeça, siga, porque se você fica lá, igual, eu vejo muita gente, ó, na internet, não sei o que, crente, pessoa que se diz cristão, porque crente até o diabo fica, sabe, alimentando aquilo, fala mal do presidente, fala mal do governante, fala mal do vereador, fala mal do prefeito da cidade, fala mal do professor, fala mal do médico, fala mal da enfermeira do bairro. Você tá falando mal de autoridades, cada um na sua categoria, mas autoridades. E na Bíblia fala que você não pode ficar fermentando aquilo, ó. Sabe assim, você coloca lá na internet, quantas vezes eu vejo a pessoa lá no Facebook, lá na internet da vida, nas redes sociais da vida, aí coloca, vem outro aqui embaixo. Ou seja, você tá fermentando aquilo, ó. Jogou no ventilador, o negócio tá alastrou. Você acha que tá certo? Ah, mas é minha opinião. Ah, mas a rede social é minha. Tá dentro do arrepender. Para de fazer assim. Assim não vai dar certo. Assim você só tá aumentando a ira das pessoas e alimentando a sua própria ira. Porque se alguém não concordar com o que você escreveu lá, piora a situação, porque você achou que você ia colocar lá e todo mundo ia concordar e pronto. Mas se tiver alguém sábio que não concorde com o que você tá falando, porque eu não tô dizendo que você não está sábio por ter escrito. Só que se você escreveu pra poder, sabe, causar discórdia, já não tem sabedoria aí. Porque uma coisa é eu passar alguma informação pra alguém. Outra coisa é eu colocar aquilo porque eu sei qual é o motivo, o que vai acontecer com aquilo ali. Eu quero que o negócio ferva. Eu quero que todo mundo discuta sobre aquilo. Tem coisas que tem que ficar pra mim. É minha opinião. É minha opinião, somente minha. Eu não preciso de mais ninguém. Se você tem sua opinião, por que você tem que postar? Então você não tem sua opinião. Você precisa ouvir de terceiros, né? Ou ler de terceiros. E isso, gente, tá dando muita confusão. Sobre Covid, sobre vários assuntos, sobre vacinas. Não tá bom pra você? Não faz. Agora, não você como cristão vai lá e ajuda o negócio a ficar pior do que já tá. Não tô falando que você tem que esconder. Não tô falando que você não pode deixar a sua opinião. Ah, a rede social é minha, é só não olhar. Eu não olho mesmo. Eu não olho mesmo. Eu oculto todo esse tipo de comentário. Ai, porque você é perfeita? Não, exatamente porque eu não sou perfeita, exatamente porque eu não tenho paciência, exatamente por eu, às vezes, concordar com o que você tá falando, porém eu sei que vai dar ruim, famílias param de se falar, pessoas param de se seguir, pessoas param de se amar por conta da internet, por conta de um achômetro meu ou de uma certeza que é minha, somente minha e não diz respeito a ninguém. Então não tá certo. Então arrependa-se. Põe em prática o que a internet nos traz para coisas boas, não para derrubar, mas sim para levantar. Ao invés de você ficar perdendo tempo na internet fazendo coisa que não deve, ou trazendo ira para coisa que não deve, vai ler a Bíblia, vai orar, vai cantar, vai ministrar, entendeu?
Oi, filha. Então, fecha a porta pra mamãe. Então, assim, eu acho que você tem que parar com isso. Aí voltei, eu tive que fazer um pouquinho que minha filha queria falar uma coisa, e ela não fala nada, e depois ela fala, e depois você resume tudo a mesma coisa, que ela quer pegar o batom dela. Só que ela fica, mãe, eu posso falar uma coisa? E não termina de falar, tá? Então, voltando. Arrepender não tá só, eu tenho que me arrepender e voltar pra igreja. Eu tenho que me arrepender e ser mais educada na rua. Eu tenho que me arrepender do que eu falei com a minha mãe, pedir desculpa pra ela e pronto. Eu tenho que me arrepender e falar com meu vizinho de novo. Gente, não se resume só uma coisa. Arrepender tá ligado às nossas rotinas, ao jeito que a gente se comporta, tanto na vida real quanto na vida da internet, como eu tava falando agora há pouco. Se arrepender, tá tudo ligado, tudo ligado. Não adianta você querer falar, não, é que na internet eu sou assim, mas na vida real, nós somos o que nós somos. Na verdade, pra mim, sempre teve bem claro que as pessoas, elas se mostram quem são realmente na internet. Daí você sabe quem ela é fora da internet. Porque na internet a gente cria coragem para as coisas. E na verdade é o que tá dentro da gente sempre. A gente nunca passou para ninguém. Porque na vida real eu não tenho coragem. Mas não significa que eu não sou aquilo. Eu só não tenho coragem de pôr a cara a tapa, não tenho coragem de fazer porque o pastor, porque o cooperador, porque o presbítero, porque não sei quem lá mais, porque meu chefe, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu marido. Vai ver? Você só não tem coragem de ser quem você realmente é, que é o que você é na internet. Entendeu? Então, vamos se olhar, vamos olhar pra dentro de nós mesmos e falar, tá bom assim? Tá legal assim? E eu não tô falando só pra quem vai na igreja, né? Mas aqui eu peguei um pouco aí porque isso me irrita, sinceramente, me irrita de verdade, sabe? Eu falo, meu Deus, você tinha me chamando, eu não sou perfeita? Como eu disse, eu não sou, tô longe de ser, mas assim, eu fico pedindo pra Deus, Senhor, me ajuda a ser uma pessoa melhor, me ajuda a ser uma pessoa mais calma, porque todo mundo me conhece, quer dizer, não todo mundo aqui da internet, mas a boa parte me conhece, até que é da internet me conhece, que me segue, sabe? Que eu não sou de economizar palavras, sabe? Que eu não vou dar volta pra falar as coisas, eu falo, só que eu aprendi uma coisa, que tem hora pra se falar e tem hora pra se posicionar, e não significa que eu tô calada, é que eu tô concordando. Só que uma coisa eu aprendi muito, principalmente quando eu trabalhava, quando eu lecionava, né? Que agora estou na pandemia, quando eu estava dando aula. Quando eu via pessoas, grupinhos se juntando para fazer ou falar coisa que não era da grade de Deus, que eu não sou perfeita, mas não era da grade de Deus, qual é a posição de uma pessoa que se diz cristã? Ela ficar ali no meio vendo as pessoas falar bobeira ou fazer coisa errada, falar, não, eu não pus a mão, só tava ali, né? Ou eu não tava falando aquela besteira, mas só tava ali. Mas você tá participando de qualquer jeito, você tá sendo, como fala? Você tá sendo ouvinte daquilo, você tá participando daquilo de qualquer jeito. O que eu sempre fiz? Gente, eu vou ali no banheiro, esqueci o material lá na sala. Saía. Saía porque é covarde, porque não tem coragem de dar sua opinião. Porque minha opinião não cabia ali. Porque minha opinião, de verdade, era que a menos iria importar ali naquele momento. Então, pra que eu ia gastar, como eu sempre brinco, o meu latim pra falar com pessoas que tá vendo isso aqui? Não querem ouvir. Não querem, não estão dispostas a ouvir. Elas querem ouvir o que elas estão falando. Se eu falar coisas que elas estão falando, sim. Só que uma coisa você pode ter certeza, pega isso pra sua vida. Quando uma pessoa que tenta caminhar nas coisas de Deus, ela cai numa cilada dessas, as pessoas ficam tudo felizes que você compartilhou aquele momento de ira, aquela palavra feia que a pessoa tava falando, aquele ato feio que a pessoa tava fazendo. Mas assim que você vira as costas, o que aquelas mesmas pessoas que estavam, parabéns, isso mesmo, se solta, seja mais liberta, ser muito travada, sabe? O que essas mesmas pessoas fazem quando você... O que essas pessoas mesmo fazem quando você vira as costas? Você viu? Fulano de tal? Diz que é crente ainda. Nossa, você viu? Ministra? Ela prega, viu? Você viu? Ela canta, toca na igreja. Deus me livre. Ainda fala mais. Crente assim, eu quero distância. Ser crente assim e ir pra igreja assim é fácil. Até eu vou. Até eu sou crente assim.
Que bonito, muito bonito. Só que aí você não mancha só o seu nome, você mancha o nome de todas as igrejas, independente de placa. Você mancha todas as igrejas, porque todo mundo que não acredita em Deus, ou que já foi pisoteado, ou pessoas magoadas, ou pessoas que saíram da igreja por motivos próprios ou por motivos de alguém que já tem uma visão distorcida, ela nunca vai querer ir ou voltar para a igreja novamente, porque ela tem essa visão de crente, por culpa nossa. Então a gente não pode culpar os outros. Ai, que os outros falam mal de crente, né? É seu comportamento que faz isso acontecer. Você não se comporta, mas fulano de tal se comporta. E daí o negócio é um círculo vicioso. E vai, e vai, e vai, todo mundo. E quando você vê, você não tem moral nenhuma como cristão. Só que você prefere ficar na modinha do que se preocupar que as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, que as pessoas não querem ouvir você falando de Deus. Ah, se eles não querem, tudo bem, né? Eu acho que não tem que forçar ninguém a ouvir a palavra de Deus. Sim, fato. Mas você tá confortável com isso, porque é bom pra você. Ai, não vou passar mico, né? Porque é assim, tá? As pessoas pensam assim. Ah, não vou passar mico, não. Eu me recordo, né? Não vou falar lugares, mas eu me recordo muito bem quando eu trabalhava que uma pessoa virou pra mim e falou assim: você não vai orar, não? Que a gente orava, né? E virou e falou assim pra mim, uma pessoa que eu amo muito, muito mesmo. Muito mesmo. A gente até se resolveu sobre isso. Mas que eu tô trazendo aqui, porque eu tenho certeza que se essa pessoa ver, essa pessoa não vai ficar chateada, porque essa pessoa, ela sabe que ela errou, mas a gente se adora, de verdade. Não é aquele papo de adora amiga que não adora, não. A gente se gosta de verdade. É uma pessoa que eu tenho como referência, uma pessoa excelente como profissional. Mas naquele dia virou pra mim e falou assim: nossa, você não diz que canta lá na sua igreja, fala pra um monte de gente? Por que você nunca ora aqui de manhã, na hora que a gente orava antes de começar as aulas, né? Todos os dias. Quem me conhece sabe que a Cris aqui não deixa as coisas passar. Que a Cris aqui fala o que pensa. Porém, eu tenho sido aprendida. Eu tenho sido ensinada, ó, eu peço pra Deus, Senhor, trata aqui. Porque senão, papum, falo, né? Mas eu respirei, dei a resposta sim. Porém, eu fui grossa de certa forma também. Não era tão curada, não era tão sarada, mas eu sempre fui de Cristo, porém eu não estava com Cristo naquele momento que eu deixei. Mas assim, até que eu não fui mal educada, mas eu fui direta, vou falar o que eu falei. Eu falei assim: então, posso te falar por que eu não oro? Aí todo mundo olhou, né? Aquele monte de professor, todo mundo olhou. Falei: perdoe a quem fez e faz verdadeiramente, tá? Não tá relacionado a você. Quem não faz vai saber que é pra você. Eu fui bem assim. Falei: mas oração é pra ser sincera. Oração é pra subir. Se for pra mim orar só pra ser mais um que orou, eu oro: Senhor, abençoe o nosso dia, Pai. Abençoe as nossas crianças, nossos alunos maravilhosos. Só que quando acaba a oração e a dona da escola, ou a diretora, quem é, e fala: vamos abrir a escola, sai da boca dessas mesmas pessoas que oraram: nossa, lá vem, abriu, como que era? Eu não vou falar as palavras aqui porque não pode, tá? É muito forte. Abriu a porteira. Abriu, ai, nossa, lá vem os abençoados, que não era abençoado, né, gente? Nossa, parece entendeu? Ó, filho de não sei quem. Peraí, para tudo, como diz o povo, para tudo. Tá certo isso? Eu acabei de orar, celestial, tal, mas a mesma boca que sai bênção, sai maldição? Nós não somos perfeitos, gente. Mas peraí, tá, eu preciso errar em tudo também? Eu já erro em muita coisa, eu vou continuar, eu vou errar numa coisa que eu tô vendo que tá errado? Não, eu falei pra eles, eu não vou orar. Quando eu orar aqui, é porque eu estou sentindo que eu devo orar, porque vai ser sincera a minha oração. Porque eu falei, eu fico impressionada com vocês, verdadeiramente. Como consegue orar, né? Parece até um anjo orando. Mas acabou a oração, sabe? É do chato né? Com as crianças. Então, não é bonito isso, gente. Isso não tá só relacionado a onde eu trabalhava, não. Em vários outros lugares que eu trabalhei, tanto em escola ou outros lugares, eu praticamente trabalhei em escola a minha vida, né? Porque eu sempre dei aula. Mas
E já vi pessoas assim, rodinha, de família, de amigos, que se diz cristão também, fazer esse tipo de coisa. Então, não tá bonito isso, não tá bonito. É melhor não fazer, porque não tava passando o teto da escola. Não tava. Não faça isso, porque eu falei pra elas, eu não vou agradar vocês. Eu falei, e outra, eu não preciso provar que eu sou crentona ou crentinha só porque eu não orei aqui. Porque Deus sabe do meu valor e Deus sabe que eu faço quando eu faço é verdadeiramente. Eu não faço pra brincar. Falei, parem de brincar com o nome de Deus. Falei, só isso que aquelas, eu falei, só isso que eu tenho pra dizer, quase falei um testamento. Mas eu falei, sabe, eu poderia ter sido mais delicadinha nas palavras? Sim, mas como eu falo, gente, por isso que a gente tem que pedir pra Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, me dê a direção na hora de responder as coisas, porque, sabe, assim, as coisas, o inimigo é tão sujo que ele põe as coisas ali pra gente. Só que se a gente não conseguir, dentro daquele monte de lama, a gente enxergar o caminho da luz, a gente passa na lama, se lambuza, deita na lama, bebe a lama ainda, se possível. Entendeu? Então, assim, não dá pra ficar brincando. Tem que prestar atenção. Ó, aqui também fala a importância do arrependimento. João 1,19. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça, de toda injustiça. De toda injustiça, fala aqui, né? Então, se a gente confessar o nosso pecado verdadeiramente, ele nos liberta de toda injustiça, por mais apavorante que ela seja. Tipo assim, mas ele fez tal coisa, ele fez isso, fez aquilo. Se Deus pensasse como a gente pensa, coitado de você, coitado de mim. Graças a Deus que tem Deus. Graças a Deus que tem Deus. Até rimou. Né? Porque, meu Deus, se Deus tivesse o coração que eu tenho, o mundo realmente... Você acha que o mundo tá perdido? Não. Ainda tem solução. Estaria perdido se fosse pensar igual você pensa, igual eu penso. Como ser humano ruim, que quer a ferro e fogo. Ele matou, eu vou matar. Ele tirou o olho de alguém, eu vou lá e tirar também. Eu tiro os dois logo de uma vez, que eu sou bonzão, né? Então, assim, para de ser assim. Tá te edificando ser assim? Só uma perguntinha que eu tenho pra fazer. Tá te edificando ser assim? Você tá crescendo na casa de Deus sendo assim? Você tá sendo próspero no seu trabalho, lá na rua? Sendo assim? Amargo? Sendo... Comigo é tudo a ferro e fogo. Eu chego chegando, eu falo e pronto. Você tá sendo próspero? Sua mesa tá farta? Não vem me faltando nada. Eu sou uma pessoa muito sincera, não vou na igreja, mas Deus conhece meu coração, não falta nada na minha casa. Que bom que Deus ainda tem misericórdia de você e te sustenta. Mas até quando Ele vai ter misericórdia de você? Porque Deus é misericordioso mesmo. Mas até quando você vai brincar com as coisas de Deus e Ele vai fazer as coisas por você mesmo sem você merecer? Não, por merecimento nem eu, nem você, nem ninguém teria. Mas, né, na linguagem popular, até você, mesmo sem você merecer. Será que amanhã Deus vai continuar te prosperando do mesmo jeito? Porque você é tão ingrato, só fala de você mesmo, eu, e não precisa de Deus. A igreja tá lá de enfeite. É verdade, eu tenho pensado que as igrejas estão de enfeite. Elas foram feitas de bobeira desde lá de trás, os templos que todo mundo levantava, né? Os grandes homens de Cristo levantavam para oração, para se entregar para Deus. Eu acho que foram feitos de enfeite mesmo, né? Bobeira. Ele foi lá, andou não sei quantos dias, não sei quantas noites lá, passando fome, com sede, levantando aquelas pedras enormes para lá, para agradecer a Deus, para levantar alguma súplica para Deus. Pra nada, boba, normalzão. Ele só tava lá porque ele é bobo mesmo. Então para e pensa, será que é isso mesmo? Peraí, então eu tô sendo enganada? Gente, as coisas estão na nossa cara e a gente continua brincando. Para de brincar. Então, meus amores, para finalizar o vídeo, que ficou muito grande, peço perdão, mas se fez necessário, que eu tava dizendo, né? Então vamos parar de brincar com as coisas de Deus e fazer as coisas verdadeiramente, buscar Deus em primeiro lugar, de verdade, que quando a gente busca Ele com verdade, com intensidade, os nossos problemas se resolvem sem a gente perceber, sem a gente se esforçar tanto, sem a gente sofrer tanto, ter tantos danos, ter tantas coisas assim, sabe? Que fica, né, quando a gente
fica ali forçando uma coisa que Deus não quer, fica cicatrizes. E se a gente entregar na mão de Deus, Ele toma o caminho da forma que Ele achar melhor. Então, Ele não deixa nem a gente sofrer, tá bom? Então, eu peço que vocês escutem bem isso, peguem. Antes de eu falar pra vocês, serviu pra mim, né? Tem que falar primeiro comigo. Falou com a minha alma, então eu espero que fale com a de vocês também, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Aqui nós não estamos aqui pra tentar esfregar a verdade na cara de ninguém, mas a verdade é uma só. Deus é Deus, não adianta a gente dar volta, a gente tem que buscar as coisas de Deus sincera, seguir a Deus sincero, porque nisso dá 100% certo, tá? Desculpa que eu vi um barulho ali. Então, é isso, galera. Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe e uma ótima semana pra vocês, tá bom?